A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, excelente sexta-feira, na presença do Altíssimo, onde o Senhor nos preparou mais um dia, mais uma oportunidade de vida, um dia ímpar como esse, para estarmos louvando e adorando o teu santo nome. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos provido, pelas oportunidades, pela bondade, pelo querer e pelo efetuar. Nós estamos muitas das vezes olhando, pensando, até imaginando o que será de nós. Mas o mais importante é que Deus já tem tudo preparado. Deus ele já tem tudo preparado para nós. Nós só temos que tomar a posição para viver. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus prepara é bom. É que nós muitas das vezes estamos, ou atrasados, ou adiantados demais, ou focados em outras coisas. Mas quando nós estamos vivendo o tempo de Deus, irmãos, nós estamos tranquilizados. Porque eu vivi muitos dias, muitos anos, no meu tempo, naquilo que eu achava que era certo, no tempo certo, não. Mas eu estava vivendo uma vida em círculo. Mas quando eu descobri que viver no tempo de Deus é melhor, eu descansei no Senhor. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu vou fazer, mas é esperar e confiar naquilo que Deus vai fazer. É naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer operar. Eu só tenho que manter a posição, assim como você. E nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que pôr em prática a palavra do Senhor na nossa vida. Porque às vezes nós esperamos alguém fazer algo para nós que é para nós fazermos. Nós estamos confiando que as pessoas vão fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você não encontra pessoas que dizem, ninguém me deu oportunidade, ninguém fez isso por mim, me barraram, me pararam, ou até mesmo você e eu falamos isso. É porque nós estamos fora, nós estamos desfocados. Porque quando nós estamos focados em Deus, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a oportunidade nos foi dada. Tem gente que acha que a oportunidade é num culto. Tem gente que acha que a oportunidade é quando ela está sendo vista. Tem gente que acha que a oportunidade é quando alguém de renome chama ela e apresenta ela. Mas a oportunidade é a cada manhã. A diferença eu e você podemos fazer a cada manhã. Então, nesse dia chamado hoje, faça diferente. Nesse dia chamado hoje, chama a existência do Senhor para a tua vida. Nesse dia chamado hoje, entrega tudo que você tem. Pastor, eu não estou melhor por causa de fulano. Pastor, eu não estou melhor por causa de ciclano. Não, você não está melhor por causa de você mesmo. Porque você cedeu. Você aliançou. Você não soube ou não falou não. Porque quando nós não queremos, nós saímos de lá. Tem um ditado popular, isso é popular, não é bíblico. Quando um não quer, dois não brigam. Então não precisa de alguém querendo brigar, só precisa de alguém não querendo brigar. Então é a mesma coisa, quando nós não queremos, irmãos, nós falamos não. Eu tenho uma facilidade de falar não. Eu falo não como eu falo sim. Porque eu sei que o não, ele também traz vida. Pastor, o senhor é ruim? Não, eu sei falar não. Eu não fico rodeando, não fico, não. Não é não, sim é sim. Talvez não vai dar certo. Não. Dá? Não dá. Pode? Não pode. Consegue? Não consigo. Senão a gente começa, irmãos, a entrar em prisões porque nós não conseguimos tomar uma posição. Ser bom de coração não é ser bobo, pastor, mas eu não posso ver maldade nas pessoas. Realmente. Mas quando aquilo começa a nos ferir, nos machucar, e nós ficamos tomando prejuízo pelos outros, então nós temos que parar, tá? Eu sempre digo,
A bênção, ela está proveniente de Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Para ser bênção para o meu irmão, tem que ser bênção para mim também. Ninguém pode, um só não pode ser. Não, bênção, irmãos, ela não é maldição. Então nós estamos equivocados. Aí eu não sei falar não. Então aprenda. Porque enquanto nós não aprendemos falar não, nós vamos perecer. Tá? A Bíblia começa com não. Né? Os mandamentos, não matarás, não adulterarás, né? Não pode, não faça. Então Deus, ele conhece os limites do não. Tá? Deus é o criador do não, irmãos. Então se Deus criou o não, é porque nem tudo é sim. E a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência do maligno. Tá? Eu quero ensinar algo para todos que aqui estão nessa live, que vão assistir de manhã, tarde, noite, não tem problema. Tá? Quando nós formos fazer alguma coisa, faça com alegria, com vontade, com espontaneidade. Né? E aí, mas eu fiz querendo não fazer, melhor não fazer. Isso é para as pessoas e também na obra do Senhor. Tá? Pastor, mas vamos pensar o que de mim? É melhor você se posicionar e não fazer de qualquer maneira do que fazer e depois falar outras coisas. Eu fiz só para não chatear o pastor. Não, você não vai me chatear, não. É melhor você não fazer. É melhor você não fazer para outra pessoa, porque você não vai chatear ela. Porque, irmãos, quando a Bíblia diz que nós vamos fazer alguma coisa para as pessoas, para o nosso patrão, né, se alguém trabalha secularmente, né, se alguém faz alguma coisa para outra pessoa, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Eu só não falei não, pastor, para não chatear o irmão, não. E aí fica um negócio meio que falso, meio que inverdade naquilo. Tá? Sim não vira não e não vira sim. Então, irmãos, se posicione. Não vive uma vida de qualquer maneira, não faça de qualquer maneira, não se entregue de qualquer maneira, porque às vezes nós falamos sim para todo mundo e na hora de falar sim para Deus, nós falamos não para Deus. O culto não me agradou, o pregador não me agradou, aquele louvor não me agradou, eu estou lá na igreja, mas aquela pessoa não vou com a cara dela. Irmãos, nós temos que aprender o chamado comunhão. A comunhão, ela rompe coisas, ela rompe barreiras. A comunhão, ela sara feridas. Porque eu carrego isso comigo, eu acredito que até Jesus voltar, né? Até enquanto eu tiver o último suspiro, eu aprendi e vou levar isso para o resto da vida. Pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Nós estamos feridos querendo curar pessoas. Pastor, como assim? Tem pessoas que você começa um assunto com ela sadio, um assunto light, abençoado, um assunto gostoso, daqui a pouco ela está falando de alguém. Sabe, pastor, eu não estou assim por causa de fulano. Sabe, irmã, eu não estou assim por causa de Beltrano. Você viu? E depois, a hora que a pessoa passa, a hora que a pessoa está junto, aí mostra o dentinho assim. Eu te amo. Não, irmão, esse amor aí não é de Jesus, não. Esse amor aí não é de Cristo. O amor de Cristo é verdadeiro. Tá? Mais vale uma verdade do que 1000 mentiras. Então, se nós temos alguma coisa contra alguém, está na hora de nós fazermos, né, o que a Bíblia nos ensina, ter comunhão. Né? E aprender a se posicionar. Tá? Irmãos, eu já dei muito trabalho para pastor, eu sei do que eu estou falando. Pastor Eliseu Mancus, do Brasil para Cristo, hoje jubilado pela obra, ele sempre me ensinou. Tá? Ele falava, Eduardão, Deus tem obra na tua vida, mas você tem que ser um rapaz de compromisso. Você brinca demais. Você leva as coisas muito a ferro e fogo. Você quer resolver com as suas mãos. Desse jeito, Deus não pode fazer a chamada na tua vida. E eu achava que ele estava contra mim, até que um dia Deus falou comigo. Até que um dia o próprio Deus falou comigo que ele estava me ensinando. Ele estava na instrução pastoral. Ele estava querendo me instruir para que hoje eu viesse ensinar. E às vezes as pessoas têm os pastores, a liderança como ruim. Mas, irmãos, eu sou uma pessoa assim, tá? Você pode ter até eu como chato. Mas se eu não gosto das coisas de qualquer maneira na minha casa, você acha que eu vou deixar as coisas de qualquer maneira na casa do Senhor? Não. Eu sempre digo, eu não sou o melhor pastor.
Tem muito melhor do que eu. Só que eu não posso perder a oportunidade que Deus me deu. E às vezes nós estamos perdendo a oportunidade. Deus chamou para boa obra e nós estamos se perdendo. Deus chamou para fazermos a obra e nós estamos, dispersos, porque nós não conseguimos negar a nós mesmos para servir a Jesus. Tem pessoas que dizem, eu perdoei. Aí você fala, perdoei. Aí a hora que toca no assunto, o olho já envermelha, já começa a arrepiar o pelo, e olha, aquela pessoa que não vem aqui não. Não, isso aí não é perdão. Isso aí é algo que está escondido, porque o perdão, quando você fala, não dói mais. Nós estamos ferindo pessoas porque nós não fomos curados ainda. Então, nesta manhã, nós vamos orar já e vamos pedir para Deus nos curar, para a obra do Senhor ser concluída em nossa vida, para que nós possamos ser canal de bênção para outras pessoas. Tá? Ontem mesmo aconteceu um fato comigo e a minha esposa. Nós ficamos chateados, como seres humanos, nós chateamos. Tá? E eu entendi aquilo como um aprendizado. Eu aprendi aquilo, já logo liberei perdão. Pastor, alguém te maltratou? Não. Só quis se beneficiar através de mim, ou me enganar, vamos dizer assim no português, claro. Eu perdoei, liberei perdão, só que agora eu sei os meus limites. Minha esposa e eu sabemos os nossos limites. Nós não vamos falar nada, liberar palavra alguma, não. Mas, tipo assim, foi algo que nós estávamos na boa intenção, na tranquilidade, na paz, mas aí na hora que chegou foi um roubo. Quando nós tiramos alguma coisa que não é nossa, é roubo, irmão. Eu fui roubado, eu me senti lesado. Fui comprar algo, me senti lesado. Falei para minha esposa, infelizmente eu não entro mais aqui por causa disso, disso. Ela falou, eu também não. Então é tipo assim, nós não queremos ser lesados, e nós estamos lesando a Deus nas coisas, no tempo, na renúncia. Nós estamos cheios de falácia na nossa boca, até falamos bem, até enganamos com falsos discursos, mas chega na hora de viver, nós estamos perdendo a linha, nós estamos falhando na totalidade. Nós estamos reclamando demais, murmuradores, e murmurador não entra na terra prometida, irmão. Nenhum dos que murmuraram no deserto entraram em Canaã. Por isso que Deus repovoou. Por isso que Deus fez nascer pessoas novas. Dos que ouviram, saíram do Egito, foi Josué e Caleb. Então nós não podemos murmurar, nós temos que agradecer a Deus. Tá? Ai, pastor, mas o que vão pensar de mim, irmãos? Nós não podemos viver uma vida de falsidade. É ou não é? Pode ou não pode? Dá ou não dá? E nós temos que reconhecer isso. Tá? Eu ensino alguns irmãos. Falo, irmão, não, pode ser eu. Eu vim com história triste, querer usar o nome de Jesus. Não pode, você tem que ser assim. Porque as pessoas começam a ser espaçosas. Tá? As pessoas começam a folgar, querer colocar o braço no teu ombro e te afundar para pegar impulso. Não, irmão, não pode ser assim, não. Bênção é bênção, maldição é maldição. Alegria é alegria, tristeza é tristeza. Nós não podemos transformar isso num misto, não. Tá? Então, bênção é vitória, todo mundo se alegra. Mas não pode ser bênção para algum. Porque, irmãos, Deus, nós já vamos orar, Deus sempre fala para mim, aproveite a oportunidade, mas não seja um oportunista. O oportunista, ele mata, ele mente, ele rouba, ele destrói, tudo para ter aquilo. O que aproveita a oportunidade, não. O que aproveita a oportunidade, ele entra na porta, ele está no lugar certo. E ele usa daquilo que Deus deu com sabedoria. Tem muita gente subindo rápido demais, mas quando desce de uma vez, porque é oportunista. Não sabe aproveitar a oportunidade que Deus deu. Quer a todo custo. Ele não importa se está ferindo, se está matando, se está entristecendo, se está deixando feridas a longo prazo. Vai, sobe, não quer nem saber, eu que mando. Não. Mas o que aproveita a oportunidade, ele só entra na porta que Deus abre. Porque não é nós que abrimos porta, é Deus que abre porta. Não é nós que fechamos porta, é Deus que fecha a porta. Então descansa o teu coração, vamos orar nessa manhã. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos nesta manhã diante da tua presença,
para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, por tudo que tu és, Senhor. E eu quero nesta manhã te pedir, Senhor Jesus, que nós possamos ser transformados pela tua palavra, pelo teu caráter, pelo teu querer e a tua vontade, Senhor. Não nos permita em nenhum momento acharmos que somos melhores. Não nos permita em nenhum momento acharmos que estamos acima da média. Ou que só nós que somos espirituais. Não, Senhor. Mas nos direciona, nos capacite, nos cure, nos liberte de nós mesmos. Porque às vezes nós estamos sendo senhores de nós mesmos, Senhor. Nós queremos governar, meu Pai, aquilo que não é para nós. O governo é do Senhor. Nós só temos que governar junto com o Senhor, Pai. Porque quem governa sozinho está longe do Senhor. Quem quer reinar sozinho está longe do Senhor. Isso aconteceu com Saul. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Depois teve que comer grama no pasto, Pai. Isso aconteceu com tantos outros reis, Pai. Com Acabe. Pai, por dar o reinado na mão de Jezabel. Até mesmo matar, meu Pai, Nabote por causa da vinha. Porque a inveja tomou isso. Mas eu quero, Pai, nesta manhã, pedir o teu direcionamento, a tua paz e o teu querer sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Pode puxar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. aleluia. Glória a Deus. 667. Renova
Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Sexta-feira de bênção, de vitória e muita alegria. Estamos aqui mais uma manhã, na live Manhã com Propósito, para louvar, para bendizer, para exaltar aquele que é digno de toda honra, louvor e adoração. Já vou saudar você que já está conosco aqui. Já está conosco a nossa irmã Selma, nosso irmão Rubens, nossa irmã Sulamita, nossa irmã Evanir, nossa irmã Juliana, minha cunhada, né? Cunhada que eu mais amo, Valquíria Lopes. Glória a Deus. Nosso irmão Eleomar, né? Nossa irmã Diaconisa Elísia. Nossa irmã Sueli Ferreira, né? Esposa do nosso amigo, pastor, né? Dorival, homem de Deus. Nossa irmã Aline Amorim. E tantos outros irmãos. Se você está nos ouvindo, nos assistindo, clica aí, participa conosco, né? Tem gente que fala assim para mim, pastor, assisti a live. Falei, passou lá e eu assisti inteiro, mas não entrou, né? Então clica aí, irmãos, entre, participa conosco, para nós é alegria, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui ó, na barra de comentário, tá? Esse é o link, se você clicar aqui, já vai direto lá pro canal no YouTube, se inscreva lá, dá um joinha, mais pessoas têm sido alcançadas. Depois que você curte, pessoas têm curtido, irmãos, tem aumentado o número de visualização de pessoas, né, que têm ouvido a palavra do Senhor, que têm participado conosco, né, que têm, né, nos dado a condição de propagar o evangelho de paz. Então vai lá, não vai custar nada a você, tá? Mas você vai ajudar a nossa página, tá? Se você já está aí na live, já nos ajuda muito, né? Emprestar os seus ouvidos aí para ouvir a palavra do Senhor, né? Para estar juntamente conosco. Eu quero meditar juntamente com você nesta manhã. Segundo livro dos reis de Israel,
O capítulo é o de número 6, versículo é o de número 1 a seguir. Deus abençoe. Se você está na live e eu não falei o teu nome, mande um bom dia, uma paz do Senhor Jesus, que eu te respondo, tá? Para saber que você está aí, porque às vezes as pessoas falam, pastor, assisti, mas o senhor não falou nada, eu não vi o nome, né? Não subiu aqui, então se você colocar um comentário, eu vou saber que você está aqui, tá? Em nome de Jesus. Muitas pessoas têm compartilhado aí, o número de visualização tem aumentado, né? Vocês têm destacado pessoas, né? Porque é aberto para o público, pessoas de outras cidades, né? Outros estados têm entrado aí, até de outros países, né? Esses dias tinha um amigo meu do Japão, né? Esses tempos eu saudei uma irmã que assistiu lá no YouTube de Portugal, e assim vai indo. Então nós estamos aí, né? Quem leva é Deus, mas a tua ajuda sempre aí tem nos ajudado a crescer no reino. Segundo livro dos reis de Israel, o capítulo é o de número 6. Capítulo de número 6, olha. Capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir diz assim: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui um momento que a escola dos profetas está aumentando em números de jovens para estudar, para ser profeta, para estudar, para aprender o ofício. E a Bíblia diz que alguém tem uma ideia boa e chega em Eliseu, falando: olha, vamos lá então, porque agora o lugar que nós estamos nos é estreito, vamos lá beirando as águas do Jordão, e cada um de nós que está aqui corta uma viga e nós fazemos ali uma escola maior, um pavilhão maior. Eliseu falou: combinado, pode ir. Só que um entendendo falou: o quê? Nós não podemos ir descoberto. Serve-te de ires com o teu servo. Ele disse: eu irei. A obra inicia num propósito bom. A obra inicia acontecendo, irmãos. Eles começam a pegar os machados, cortarem as vigas para fazerem o pavilhão. Só que no meio daquela obra, alguém bate o machado na árvore, o ferro do machado se solta e cai no Jordão. Nós entendemos que no meio da obra, por mais que as intenções e a vontade é boa, vai ter situações para querer nos parar. O machado era necessário e fundamental para fazer aquele pavilhão. Sem o machado não conseguiria cortar as vigas, não conseguiria trazer madeira para o pavilhão se concluir. Aquele homem, ele começa a dizer: ah, Senhor meu, porque era emprestado e pela lei tinha que restituir.
Não era dele. Então nós vamos entender a primeira coisa. Mesmo que a nossa intenção e vontade seja boa, nós vamos ter no meio do percurso alguma situação querendo nos parar. Nós vamos ter no meio da obra, no meio da situação, algumas coisas, palavras, situações para querer nos desanimar. Mas alguém, sabendo que era necessário que o profeta estivesse, ele disse: serve-te de ir conosco. Você está entendendo? Não é só começar. Nós temos que ter o respaldo de Deus. O profeta Eliseu aqui representa Deus na terra. O profeta Eliseu é aquele que é, instruído por Deus, chamado por Deus para liderar o povo naquele tempo. Então nós temos que entender, por mais que as nossas intenções são boas, nós temos que estar embasados debaixo da autoridade da palavra de Deus, irmão. Se Deus falou, eu estou no negócio, vai. Se Deus falou, eu estou mandando ir, vai. Se Deus está mandando fazer, faça. Mas se Deus não falou, não faça. Porque quando Deus ordena algo, ele se responsabiliza. Muitas das pessoas estão perecendo. Muitos homens e mulheres estão perdendo o direcionamento porque não estão embasados numa palavra de Deus. Um dia está como um furacão, arrancando tudo que está na frente e vai. No outro dia está perecendo. Eu não aguento mais, eu não suporto. Por quê? Não está embasado na palavra. Pastor, o senhor não passa por dia mal? Claro que eu passo. O senhor não passa por afronta? Claro que eu passo. O senhor não se entristece? Sim, mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida e eu confio nessa palavra. Às vezes as coisas ficam difíceis, e nos olhos humanos eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento, eu não suporto. Mas não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Eu só tenho que confiar naquilo que ele disse para mim. Se Deus falou, ele é fiel para cumprir. O problema é que nós determinamos um tempo para Deus cumprir as coisas na nossa vida. E não é no nosso tempo. O nosso tempo é Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus, ele se propõe a fazer quando alguém confia e espera nele. Nós vamos entender que agora cai o ferro do machado. Ou seja, a obra está inconclusa até o momento. Mas ele chama o profeta. Ele diz: ai, Senhor meu, porque é emprestado. Ele não estava mentindo, não estava roubando, não estava passando ninguém para trás. Porque às vezes nós queremos achar um porquê. Por que isso aconteceu comigo? Eu estou fazendo o que é correto, irmãos. Vai acontecer. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Pedro, Tiago, João, aconteceu com José, aconteceu com Davi, aconteceu com Daniel, aconteceu com Moisés, aconteceu com Noé, tantos outros, para a obra não ser conclusa. Mas todos que confiaram na palavra do Senhor tiveram êxito no teu ministério. Porque nós achamos que o ministério ele funciona assim. Eu só estou no ministério quando eu coloco o meu terno, minha gravata, o meu sapato, quando eu estou aqui na igreja. Não, o ministério ele acontece dia após dia. O machado é tão importante que o machado é a única ferramenta que se transforma em arma de guerra. O machado nas guerras antigamente era uma arma de guerra importante. Tinha gente que não conseguia lutar com a espada, mas com o machado na mão vencia pessoas. Então nós temos que entender algo. O machado ele já vai logo para bater na raiz do mal. Ele já vai logo para anular aquilo que precisa ser anulado, mas também é uma arma de guerra. Só que o interessante aqui é que o machado não é daquele homem. O machado é algo que Deus entregou na nossa mão, eu quero dizer aqui, trazendo biblicamente. O machado é algo que é emprestado por Deus na nossa mão. E nós temos que dar conta daquilo porque não é nosso. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou na nossa mão? O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos edificando com aquilo que Deus entregou na nossa mão? Como nós estamos cuidando daquilo que Deus entregou na nossa mão? Porque às vezes nós estamos querendo dar conta da ferramenta do outro. Se fosse eu, na minha hora, na minha vez, espera chegar a tua vez, cuida daquilo que Deus entregou na tua mão.
Eu já tive pessoas que chegou em mim e falou, pastor, eu acho que não vai dar certo isso aí não. Aí, na minha concepção, aí eu pergunto, mas Deus falou alguma coisa? Não, então nós vamos continuar fazendo desse jeito. Porque se Deus falou, eu paro aquilo ali que eu estou fazendo e vou orar a Deus, irmão. Fala, Senhor, o Senhor falou para a pessoa, fala para mim também, para mim ter um direcionamento. Porque então eu não estou ouvindo mais a voz do Senhor. Porque às vezes as pessoas querem dar o tal pitaco, né? Olha, eu acho que... Não, irmãos. Se não é para construir, fica quietinho. Se não é para melhora, não entre no negócio. Porque aquele negócio, todo mundo quer fazer, faz barulho, isso aqui é legal. Chega na hora de ajudar, pula fora. É os ajudadores da obra contrária. Sambalate, Tobias e Gesem Arábio. Então, os jovens profetas aqui, eles estão com propósito. Deus abençoe, dicionário Alice. Eles estão com propósito de edificar. Só que agora, o que não era dele, cai na água. É um machado emprestado. E sempre eu perguntei para o Senhor e o Senhor me deu uma revelação. Se caísse o cabo do machado, era fácil. Aquele homem mesmo poderia pegar. Mas agora cai o ferro do machado. Agora cai algo que bateu na água, afunda. Sabe por quê? Não está no limite humano, mas está na vontade e no querer de Deus. A restauração não é o limite humano. A restauração vem por Deus. E nós estamos muitas das vezes equivocados. Nós estamos muitas das vezes olhando para o lado. Nós só vemos Deus quando as coisas estão bem. Mas no dia mal, no dia da adversidade, nós não queremos ver Deus. Eu aprendo muito com Jó. Jó não deu glória ao diabo em nenhum momento. Ele disse, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. A ele a glória. Então nós temos que entender que o pavilhão estava sendo formado. Os mesmos profetas, todos os profetas aqui, os jovens aprendizes, estavam no mesmo foco. Mas o machado de alguém cai na água. O ferro do machado afunda. E agora fica num limite que ele não consegue encontrar. O Jordão tinha as águas turvas. Não conseguia ver, porque a água não era cristalina. Não conseguia alcançar. Mas eles estão com alguém ali que é embaixador de Deus. Eles estão com alguém ali cheio de autoridade, o profeta Eliseu. Ele começa a clamar, ai, Senhor meu, porque era emprestado. Ele disse, olha, eu estou preocupado porque eu perdi o machado e não é meu. Eu tenho que devolver porque o dono emprestou com alegria. Ele emprestou e confiou em mim. Agora, conjectura comigo aí biblicamente. Você está com o machado na mão. Imagina o machado. E esse machado é tudo aquilo que Deus nos entregou. Deus abençoe nossa irmã Ana Fernandes. É tudo aquilo que Deus nos entregou. Pastor, para mim Deus não entregou nada. Entregou sim. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz está em pecado. Nós sabemos a diferença do certo e do errado. Nós sabemos como fazer alguma coisa para ajudar pessoas, para ajudar a obra de Deus, para propagar o evangelho de paz, mas nós se fechamos dentro de nós. Porque não vai ter aplausos, não vai ter holofote. Tem pessoas que para ajudar os outros ela fica falando o ano inteiro. Então isso não ajuda, é melhor você não fazer, irmãos. Tem pessoas que querem abençoar os outros, mas fica falando para os outros, olha, se não fosse eu, não faça, abandona isso aí. Não precisa disso não. Isso aí o diabo já está querendo fazer com um monte de gente, né? Por isso que eu não menosprezo ninguém, mas por isso que aqui eu tomei a liberdade, como pastor, de eu mesmo entregar as cestas básicas, né? De fazer aí, quando alguém precisa de alguma coisa. Por quê? O que a mão direita faz, a outra não precisa saber. E às vezes nós estamos fazendo isso na obra do Senhor. Na hora do trabalho é 3 batendo ali o machado. Na hora de tirar foto e ser reconhecido, vem 100. Mãozinha na cintura para sair bem na foto. Mãozinha na cintura para sair bem na foto. Irmãos, né? Se não fosse eu, essa igreja não estava assim. Se não fosse eu, fulano não estava assim. Se não fosse eu, o pastor não estava assim. Se não fosse eu, a irmã não estava assim. Se não fosse Deus, irmão, para com esse negócio. Sai fora disso. Tá? Porque o machado, uma hora ele está na nossa mão e uma hora ele pode
escapar da nossa mão. Mas nós vamos ter que dar conta do machado porque ele não é nosso. Você está entendendo a proporção? Eu quero pregar o mais simples possível para que você entenda. Não é a hora que nós estamos com o machado, é na hora que nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos, né? Deus abençoe a nossa irmã Cristina. Porque é fácil falar, todo mundo fala, irmãos. Mas fazer não é para qualquer um, não. É para quem Deus chamou, é para quem Deus confiou. Né? Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu, antes de ser pastor, eu ficava falando dos pastores. Deixa eu pegar só a toalha aqui. Eu ficava falando dos pastores, eu falava, e se fosse eu ia fazer isso, se fosse eu ia fazer aquilo, se fosse eu ia fazer aquilo outro, tá perdendo tempo. Mas hoje eu estou no ofício pastoral. E não é como pensamos, irmãos. Não, o nosso plano, ele não vale, é o plano de Deus. Às vezes nós estamos prontos para fazer algo e Deus fala, eu não quero que você faça assim, eu quero que você faça desse jeito aqui. Deus fala, você está indo por esse caminho, agora vai por outro caminho. Porque quando nós estamos de fora, só olhando a viga ser tirada, é fácil. Mas na hora de tirar a viga, aí que está. Porque nós não contamos com as adversidades. Quem está olhando de fora não conta com as adversidades. Não sabe o preço que tem que ser pago. Eu não estou justificando aqui, eu como pastor não, irmãos. Não é essa linha de raciocínio. Eu estou dizendo que cada um tem que dar conta daquilo que Deus confiou. Cada um tem que dar conta. Por isso que eu adotei isso para a vida toda também. Não pastoreio lá e não me responsabilizo por lá. Eu me responsabilizo por aqui. Eu tenho que dar, já é muito para mim ter que dar conta daqui. Agora eu vou ficar dando conta de ovelha de outro aprisco? Não. Eu vou ter que pastorear para outro pastor? Não. Tá? Eu vou ter que fazer? Não. Se me pedem conselho, né? Tenho amigos, me pedem conselho, nós estamos conversando, entrando em assunto, eu até falo. Mas eu não entro para desabonar nenhum pastor. Eu não entro para desabonar a obra que ninguém está fazendo. A não ser que Deus fala comigo, ó, vai lá e fala isso, aí eu falo. Tá? Mas se Deus não falar, não vai ser eu que vou entrar com o negócio. Porque enquanto eu estou querendo cunhar o machado do outro, o meu está perdendo-se do cabo. Enquanto eu estou querendo cunhar o machado do outro, afiar amolar o machado do outro, afiar o machado do outro, o meu está perdendo o corte. E aí vai cair no Jordão. Aí vai cair na situação do Jordão. Né? Ah, pastor, mas o senhor não sabe a bagunça que está lá. Não, eu nem quero saber, porque vai ser mais um pecando. É mais fácil você tomar posição, ora a Deus e fala com Deus o que você tem que fazer. Porque é fácil, irmão. Né? Tem pessoas que entram em contato comigo e dizem assim, pastor, eu não consigo mais confiar em homem na terra. É só pecado, é só escândalo na obra do Senhor. Com coisa que nós somos os mais santos e puritanos. Né? O engraçado é que ninguém vai para a palavra. Só vê a falha do homem. Por isso que cai. Porque está firmado em homens. Está confiando em homens cegamente. Quem confia em Cristo não cai. Quem confia em Cristo não perde. Pastor, vai ter adversidade? Claro, esse homem aqui estava com um coração bom, com boa intenção e com propósito de ajudar num pavilhão novo. Só que caiu o machado da mão dele. Porque foi emprestado para ele. E antes dele começar a cortar as vigas, espiritualmente a revelação, antes dele começar a cortar a viga, ele não viu se estava pronto o machado para a obra. Sabe por quê? Eu quero dizer algo espiritual aqui. Nós estamos só com o machado que Deus nos entregou, mas nós não estamos dando manutenção no machado. Pastor, que manutenção é essa? Oração, jejum, leitura da palavra, um testemunho fiel e eficaz diante da presença de Deus. Aí o machado vive caindo, mas chega uma hora que não pega mais o machado. Não pega mais. Pastor, misericórdia é. Porque Eliseu não estava ali toda hora, irmãos. Ele estava naquele momento que ele foi chamado. Deus abençoe nosso irmão Alexandro. Irmãos, eu sempre falo nas lives aqui. Sempre. A maioria delas. Às vezes, nós só estamos assim, ora por mim. Ô, pastor, o senhor não gosta de orar? Isso faz parte do meu ofício. Eu oro por pessoas com alegria. Mas a oração não pode ser aqui só na segunda,
Não pode ser aqui só na quarta, não pode ser só na sexta e no domingo. Nós temos que estar em constante oração. Em constante oração. Deus abençoe a missionária Célia. Por quê? Porque sem oração eu não consigo ter direção. Sem oração eu não tenho reação. Sem oração eu não tenho ação para fazer as coisas de Deus. Aí vira o crente ou as pessoas 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí é tanto ora por mim que a pessoa fica, né? Opa, eu estou debaixo de uma cobertura. Eu estou debaixo de uma cobertura. Legal, tem que ter uma cobertura espiritual mesmo. Mas no momento, porque é o seguinte, o general, o sargento numa guerra, né, o capitão, ele vai ensinar no treino a atirar, a se defender, a usar as armas de guerra e tal. Legal. Mas no dia da guerra ele não vai ficar atrás de você. Faça isso, faça aquilo. Ele vai falar, meu amigo, agora é guerra. Vai. Sabe por quê? Porque nós temos que estar preparados para a prova. Nós temos que estar preparados para o dia mau. E o machado, todas as vezes que nós não consertarmos ou prepararmos ele, ele vai cair do cabo. Tem muita situação na nossa vida, ó, pega, nossa vida, que já era para nós ter batido na raiz, nós estamos fazendo carinho, aguando ela. Tem muita situação da nossa vida que já era para ter cortado, para construir algo novo e nós estamos regando ela, irmão. Misericórdia, pastor, é misericórdia mesmo. Nós estávamos todos, né? Todos sendo alinhados, todos, desde quando Jesus morreu na cruz. Mas olha o tanto de mal que o diabo tem conseguido praticar na vida de pessoas. Porque, irmãos, não é meia aliança, a aliança é por inteiro. A aliança, antes dela ser construída, ela pode ter até uma abertura, uma solda, mas quando você coloca uma aliança no dedo, você não vê aonde é a emenda dela, sabe? Porque ela tem começo e não tem fim. É a mesma coisa da vida espiritual. Ela começa, mas ela não pode ter fim. Ela não pode ficar meio termo. Ah, pastor, mas será que eu não vou chatear fulano? Irmão, é sim, sim, não, não. Se não está edificando, fala, a partir de hoje eu não quero mais saber desse assunto. A partir de hoje eu não sento ao redor dessa mesa porque não fala nada que edifica. Isso aí é perder machado. Sabe por quê, irmãos? O diabo, todos os dias, ele tem uma promissória assinada. Ele só quer que eu e você endossa ela, todos os dias. Como que nós, falando da palavra, do amor de Cristo, daqui a pouco está falando mal do irmão. Ah, pastor, não é mentira, é a verdade, é o pecado. É o pecado. Eu não julgo ninguém. A palavra julga, e a palavra me dá condição de julgar, né? Porque ela mesma julga e ensinar. Mas condenar ninguém, não. O poder de condenação está sobre Jesus. E Jesus não condenou nem aquele ladrão no último momento na cruz do Calvário. Ele poderia dar total sentença sobre a nossa vida, mas ele ainda advoga nossas causas. Então vamos lá, para nós terminarmos aqui. Vamos lá para mim deixar você, dona de casa, né, que vai fazer o almoço para o seu marido, para sua família aí, você que está no trabalho, trabalhar, e eu preciso concluir essa mensagem aqui. Então nós estamos vivendo tempos que nós estamos preocupados com as armas e ferramentas dos outros. Nós estamos vendo tempos que o machado do outro é melhor do que o meu, ou o machado do outro está com dente. Pastor, por que o senhor sabe dessas coisas de machado? Eu conheço machado, né? Eu gosto de machado, eu não gosto mais de trabalhar com machado, mas já cortei alguma lenha, né? Consigo manusear o machado, mas o machado é pesado. Eu estou falando do machado físico, tá? Em miniatura, se eu achar para comprar, ainda eu compro, para deixar ele pendurado na parede, né? Mas eu estou falando do machado espiritual. O machado é o seguinte, você tem que amolar bem ele, tá? E não é numa pancada que você vai cortar. Tem jeito de corte. É a mesma coisa aquilo que Deus nos entregou, irmãos. Nós estamos querendo usar na raiva, na ira. Pastor, mas Deus mata, ele vivifica. Sei, mas deixa isso para Deus. O nosso papel é pregar Jesus. O nosso papel é propagar o evangelho de paz. Quem nos justifica é Deus. Então está na hora de nós cortarmos toda a raiz de amargura da nossa vida. Vamos lá. Está na hora de nós cortarmos toda a indiferença da nossa vida.
Quer que o pavilhão espiritual aumente? Quer que aquilo que Deus entregou na nossa mão frutifique? Está na hora de nós rompermos, ó. Machado é na raiz. Sabe por quê? Porque se você cortar no meio do tronco, vai ter vida. Uma hora vai nascer de novo. Eu podei umas árvores aqui, e ontem eu e minha esposa sentada ali na frente de casa, os brotinhos já, ó. Porque eu só cortei os galhos para entrar mais sol. Eu não queria matar a árvore. Porque se for para matar é na raiz, ó. Pá. Então está na hora de nós edificarmos ao Senhor. Está na hora de nós darmos continuidade nessa obra. Paz do Senhor, nossa irmã Ângela. Então está na hora, irmãos, porque nós estamos preocupados com a arma de guerra e a ferramenta dos outros. O engraçado é que ninguém ficou aqui, ó, nós vamos parar. Não, eles continuaram dando continuidade. Eliseu e aquele homem tiveram um diálogo, os dois ali. Porque a obra, ela continua. Mesmo que o machado de alguém caia, a obra ela tem que ser contínua, ela não pode parar, ela tem que ser abundante. E aí ele falou, ó, era emprestado. O homem de Deus fala assim, ó, onde caiu? Ó, e ele mostrando. Sabe por quê? Só vai ter reposicionamento se nós falarmos para Deus aonde nós caímos e reconhecemos isso. Isso também. Não tem reposicionamento se nós não reconhecermos aonde caímos. E quem reposiciona é Deus. Eliseu aqui está no papel e na função de Deus aqui. Ele está direcionando e dando toda a autoridade e condição para eles edificarem a obra. Pastor, opa, vamos lá. E quem cortou? O homem de Deus, ó. E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau. Sabe por quê? Eliseu sabia o que Deus ia fazer. Eliseu estava no propósito, ele estava no direcionamento. Ele cortou uma madeira, sabia o lugar certo, porque Deus não atua em dúvida, Deus não atua no talvez, no quem sabe, no será, né? Se Deus quiser, não, Deus quer, irmãos, é nós que não estamos posicionados, é porque o querer de Deus não é nosso querer, às vezes nós queremos que Deus queira o que nós quisermos. Não, ficou até um trava-língua, mas Deus não quer, é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é o hoje, o momento de Deus. Olha, ele cortou a madeira, ele não pegou a madeira do cabo. Tem mistério aí. Ele não pegou a madeira do machado que já estava. Ele lançou, cortou um lenho e ó. Ele cortou um lenho. Ele cortou outra madeira. Sabe por quê? Precisava de comunhão. Precisava de renovação. Se jogasse o cabo do machado ali, o cabo do machado não ia flutuar. Não ia trazer o ferro de volta. É mistério de Deus. Sabe por quê? Deus dá restauração na totalidade. Deus faz as coisas novas. O machado era o mesmo, mas o cabo não. Pastor, ele cortou um lenho. Isso é Bíblia. Eu não estou inventando, não. Ele cortou uma madeira nova e lançou na água. Deus faz o que é para ele fazer. Mas o que é para nós fazermos tem que ser nós. Ele cortou a madeira, cortou um pau, né? A outra tradução é um lenho, que é a mesma coisa. E lançou ali. E fez nadar o ferro do machado. Quem cortou o lenho? Eliseu. Quem lançou na água? Eliseu. Mas ele disse para aquele homem, e disse, levanta-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Quem tem que levantar a mão e pegar o machado somos eu e você. Deus, ele não coloca aquilo na nossa mão que é para nós pegarmos. Tem coisa que nós estamos esperando Deus fazer que é para nós fazer. Tem posições que é para nós tomar e nós estamos esperando Deus tomar por nós. Tem coisas que é para nós renunciarmos e nós estamos querendo que Deus tira. Irmãos, eu quero falar isso aqui. Jesus, ele tinha toda a condição, toda a condição de falar para Pedro, Pedro, a partir de hoje você não me acompanha mais com essa espada aí na sua cintura.
A partir de hoje você não me acompanha mais. Mas Jesus nunca fez isso. Sabe por quê? Porque se Jesus falasse para Pedro abandonar a espada, no momento que Jesus não estivesse com Pedro, Pedro pegaria de volta, mesmo cheio do Espírito Santo. Mas Jesus deixou, sabe por quê? Porque chegou o tempo do próprio Pedro renunciar à espada. Do próprio Pedro deixar a espada. Do próprio Pedro deixar a sua natureza para viver o caráter e a natureza de Cristo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Sei, irmão, eu já passei muita coisa. Pensa numa pessoa que foi ansiosa ao extremo. Pensa numa pessoa que não conseguia esperar o amanhã. Pensa numa pessoa que ficava duvidando do agir de Deus. Eu sei do que eu estou falando. Mas se hoje Jesus está falando assim, ó, vai, vai. Pega, pega. Deixa, deixa. Tem coisas que Deus vai falar para nós assim, ó. Está na hora de você tomar posição. Eu não consigo, eu sou fraco, mas é você que tem que tomar posição. Sabe por quê? Jesus me libertou do cigarro. Mas quem teve que deixar o cigarro fui eu. E eu não fiz essa maldade que o nego faz, não. Né? Que as pessoas fazem. Não vou usar esse termo, não, porque daqui a pouco vão falar que o pastor é racista. E olha a minha cor. As pessoas fazem. Deus liberta da cachaça, aí dá garrafa de pinga pro outro. Que libertação é essa? Eu posso ser liberto, eu estou levando maldição pro outro. Deus liberta do cigarro, pega o maço de cigarro e o isqueiro dá pro outro. Irmão, não, isso aí não é libertação, não. Que libertação pela metade é essa? Quando Deus me libertou, eu tinha um pacote, já comprei esse pacote. Amassei o maço e o pacote e já joguei fora. Porque a libertação chegou a mim, eu preciso levar a libertação para outras pessoas. Nós estamos equivocados em muitas coisas. Está na hora de nós tomarmos o machado de novo. Está na hora de nós chegarmos a viver a novidade de vida, para que a obra de Deus seja conclusa. Está na hora de nós tomarmos posição. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Irmãos, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Quando eu não bebia, eu era alcoólatra, então eu fumava 6 a 8 maços por dia. Eu sei do que eu estou falando, eu tomava cachaça às 7 horas da manhã. Jesus não veio e tirou a garrafa e o copo da minha mão. Ele me libertou. Mas quem teve que vencer o vício fui eu. Quem teve que fechar as portas fui eu. Hoje não. Mas no começo, quando Jesus me libertou, eu evitava lugares, porque eu sabia que lá ia ter. Hoje eu estou liberto. Então eu consigo conviver com pessoas assim. Mas eu também não vou pegar o copo de cachaça e cheirar ele. Não vou pegar o cigarro na mão, cheirar, dar um trago. Não, irmãos. Não, eu fui liberto. Eu não vou pegar cocaína, o crack e andar na mão, não. Eu fui liberto, mas eu não posso brincar com o diabo. Porque eu não posso falar, eu estou... Não, irmãos. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Mas hoje eu posso ver pessoas bebendo, fumando, usando droga. Isso não mexe comigo, porque eu passei pelo processo da libertação. Então hoje eu quero dizer para você, está na hora de nós estendermos a mão para pegar o machado de volta. Parou a obra. E a obra não é para ficar inconclusa. Essa não é a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus é para ser conclusa. É para ser concluída na totalidade. A obra de Deus é para ser feita com ordem e com decência. Ah, pastor, mas o senhor é radical demais. É nada. Quem está na palavra entende. O evangelho é de liberdade, não de libertinagem, irmãos. Eu não posso mentir para você. Eu não posso abrir, e dizer, está tudo normal. Porque vai chegar o dia que Jesus vai falar, te deu oportunidade. E você usou aquilo lá conforme você quis, para ter seguidores, para encher a tua rede social de pessoas, para angariar fundos para a tua própria vida. Não é isso que eu quero. Eu quero que você receba a palavra e seja curado. Eu quero que você receba a palavra e seja liberto. Eu quero que você viva uma novidade de vida igual eu estou vivendo. Eu posso dizer algo, irmãos. Depois que eu aprendi a confiar no Senhor, eu vivo sobrenatural. Eu não tenho muitas das vezes o que eu quero, mas o que eu preciso Deus envia. Porque o que eu quero fica em segundo plano, mas a vontade de Deus é feita. Eu confio.
Pastor, o senhor sempre confiou? Não, era incrédulo. Eu era infiel, tá? Eu não confiava em Deus. Mas hoje eu confio. E como o senhor aprendeu? Deus me ensinando. Porque é o seguinte, irmãos. Tem situações na nossa vida que Deus ele abre ciclos para nos ensinar. Deus tira pessoas, mas também coloca pessoas. Então Deus colocou pessoas em minha vida para me ensinar, para me ajudar. No começo eu achei que sabia, mas quando eu fui aprender eu não sabia nada e ainda não sei, eu estou aprendendo. Sabe, a vida espiritual e a vida cristã é bem mais do que nós pensamos, irmão. Não adianta conhecer se não praticar. Tiago 1,22, não seja apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. A primeira coisa que nós temos que ser cheios é do Espírito Santo. E ter a obra do Espírito, tá? E ter o fruto do Espírito, melhor dizendo. A obra é da carne. Ter o fruto do Espírito na nossa vida. Ninguém que é cheio do Espírito Santo que não seja manso. Eu não estou falando otário, não estou falando bobo, eu estou falando manso. Mansidão é diferente dessas coisas aí. Não estou falando boca aberta, não. Eu estou falando manso. Ninguém que é cheio do Espírito Santo deixa a palavra passar pelas suas mãos. Eu achava que era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo até atuava em minha vida, mas eu era cheio de mim mesmo. O Espírito Santo ficava brigando para entrar, porque eu não dava espaço. Eu queria agir na minha forma, do meu jeito, do meu querer, e como eu queria, e quando eu queria. Mas depois eu dei vazão, irmãos. Tem gente que fala, pastor, parece que toda a experiência que o senhor conta, o senhor já viveu, a maioria delas. Eu não posso contar o que eu não vivi. Como que eu vou fazer uma construção na vida de alguém, sendo que eu não tenho coluna, eu não tenho viga, eu não tenho base para ensinar? Como que eu vou falar para alguém fazer, sendo que eu nunca fiz? Como que eu vou falar para alguém experimentar, se eu nunca experimentei e confiar na palavra de Deus? Então, filho, o machado vai cair toda vez. É machado, frouxo. Aí não adianta colocar, porque eu já quis cunhar enxada e machado com prego, já quis cunhar com parafuso, já quis colocar papelão. Parece que fica bom, mas na hora que você vai usar a primeira vez, ele já cai. Já separa, porque não é com isso. Você tem que fazer uma cava boa na madeira, você tem que abrir uma cunha certa, e aí você vai batendo, Vai batendo. E se você tiver tempo para isso, você coloca ele dentro de um balde d'água, de um recipiente com água, e deixa de um dia para o outro, que a madeira vai puxar a água e vai. Agora, não adianta querer viver a vida espiritual com os recursos da terra, irmãos. Não adianta. Está na hora de nós dividirmos aí, separarmos. Está na hora de nós escolhermos um lado. Está na hora de nós pegarmos o machado e bater na raiz com força. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou, eu não faço mais. Sabe por quê? Eu sempre falo com os irmãos aqui do grupo, Todos os dias eu mando um bom dia. Às vezes eu não consigo, Aí vai à tarde ou à noite. Mas tem dia que eu não consigo mesmo. Eu até esqueço. Todos os dias, todas as manhãs, nos é proposto 2 caminhos. Fazer o que é certo e fazer o que é errado. Eu já ensinei, pessoas falaram para mim, o pastor quer mandar na minha vida quem manda sou eu. Não quero mandar na vida de ninguém. Nunca foi meu propósito mandar na vida de ninguém, eu só tenho que ensinar. Porque se eu ensinar, acontecer alguma coisa, não está fazendo o que eu ensinei, o sangue não corre da minha mão. Mas se eu não ensinar e acontecer alguma coisa, Deus vai falar, o que você está fazendo aí? O que você está aí? Às vezes as pessoas falam, o pastor quer ensinar demais, esse negócio de dízimo, de oferta, de oração, só fala disso. Irmão, eu vou falar do quê? Quando eu usava crack, eu só falava de crack. Quando eu usava cachaça, eu só falava de cachaça. E pensa num cara que gostava de mentira, é esse cara aqui, ó. Mentia e achava que era verdade. Hoje eu quero viver na verdade que é em Cristo. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Deus abençoe nosso irmão Fábio e a Thalícia, estão nos assistindo aí. Então vamos lá para a conclusão, para nós orarmos e voltarmos ao nosso dia aí. Nós estamos olhando isso aí, ó.
cortou o lenho, lançou na água, mas ele que, ó, o homem que precisava pegar o machado, que pegou. Tem coisas que nós estamos esperando vir na nossa mão, que é nós que temos que pegar, irmãos. Tá? Chama a responsabilidade para você. Tem pessoas que Deus está falando comigo aqui, que está assistindo essa live, que pararam de congregar, dizendo que é culpa do outro, dizendo que é culpa de fulano, de assim aconteceu. Não. Quem morreu na cruz foi Jesus. Aí eu tenho medo de confiar, irmãos. Já pensou se Jesus todas as manhãs falasse assim, ó, Eduardo, eu queria confiar em você, mas eu tenho medo. Não, Jesus nos perdoa e confia em nós, irmãos. Então, quem somos nós para não confiar em Jesus? Ah, pastor, mas fulano lá errou comigo. Sabe o que você faz? Perdoa ele, perdoa ela. E você pode até congregar em outro lugar, mas vai em paz, vai em comunhão, vai em graça. Tá? Não fica parado, não. Porque às vezes, vamos lá para concluir aqui. Às vezes você vai no mercado, o preço está lá em cima, você compra. Vai no outro dia, você compra do mesmo jeito. Você não se decepciona, você se decepciona, mas você vai comprar. Você vai no posto de gasolina, o preço oscila, mas você continua comprando. Você vai lá, o patrão acaba com você, acaba com tudo, fala tudo, você não pede a conta. Aí chega na obra de Deus, nós queremos parar. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando um evangelho de conto de fadas. E o evangelho de conto de fadas não existe. O evangelho que a prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória, não existe. O evangelho que Deus vai ter que fazer em qualquer situação, não existe. O evangelho que Jesus aceita qualquer coisa, não existe. O evangelho que é assim mesmo, nós vamos para o céu, não existe. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. É tomado à força. Então nós temos que lutar todos os dias para ter salvação, irmão. O problema é que nós queremos fazer tudo que nos convém. E dizer que Deus está aprovando. E dizer que Deus está fazendo. Não está. Tá? Eu quero chamar agora a oração. Para nós sermos reposicionados, estendermos a mão e pegar o machado de volta. Para nós sermos reposicionados, estender a mão e pegar o machado de volta. Tá? Eu não vim pregar aqui para te deixar feliz. Eu não vim pregar aqui dizendo que vai aparecer 1 milhão na tua conta. Eu vim ministrar aqui dizendo que se nós tomarmos posição, Deus vai concluir a obra que Ele iniciou na nossa vida. Eu vim ministrar aqui para alguém que está perdido e encontrar o caminho. Eu vim ministrar para alguém que está sem uma ferramenta, sem aquilo que Deus deu na mão e tomar o seu lugar. Tá? Eu não posso perder a oportunidade que Deus me dá nos dias, né? De ministrar aqui. E eu já fiz um propósito com Deus e falo para minha esposa. O dia que eu levantar aí para pregar qualquer coisa, só para cumprir tabela, nós não vamos fazer live. Nós não vamos fazer os irmãos perder tempo, não. Eu estou falando de coisa séria, irmãos. É uma palavra que para muitos não tem valia. Não aparece dente de ouro, não tem condição. Para muitos não tem valia. Tá? Mas eu quero dizer para você, Deus está dizendo que se nós tomarmos a posição, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter restauração e obra sendo concluída. Ó, o machado ele tem que ser reposicionado, tá? O machado ele tem que ser reposicionado no lenho, tá? Só com o machado também na mão não vai dar certo. E só com a madeira também não vai dar certo. O machado, irmãos, ele corta por si só, mas ele precisa da alavanca para levantar. Ó. Ele precisa da alavanca. Tá? Quando nós colocamos a obra de Deus na nossa vida, ela é feita. Agora, quando nós queremos nos colocar na obra de Deus, ela não é feita. Quando nós colocamos a obra de Deus na nossa vida, ela é feita. Quando nós queremos se colocar na obra, ela não é feita. Porque nós queremos sempre estar em evidência. Nós queremos sempre estar. Irmãos, sabe qual que é o problema? Nós queremos aparecer demais e não deixamos Cristo aparecer. Tem um ditado no mundo
Quem não é visto não é lembrado. Ninguém viu Davi, mas Deus viu ele no pasto. Ninguém viu Davi, mas Deus alcançou Davi no pasto. Não é nós que aparecemos, é menos de nós e mais de Deus. Nós estamos precisando, vencer, nós estamos precisando renunciar, nós estamos precisando focar. Deus abençoe nossa irmã pastora Angélica, seja bem-vinda em nome de Jesus. E está na hora. Ninguém vence com armadura de ninguém. Ninguém vence com arma de ninguém. Ninguém vence com estratégia de ninguém. Quem dá estratégia é Deus, quem dá a arma é Deus, quem dá a ferramenta é Deus. Você quer ter uma certeza do que Deus está fazendo? Mesmo em guerra. Neemias falou, nós temos que edificar um muro. Cada um com a ferramenta que sabe usar na mão e com uma arma na outra. Vai trabalhar desse jeito. É assim que faz. O pedreiro edificava os muros, o carpinteiro as coisas de madeira. E nós não podemos querer trabalhar sozinho. Na falta de alguém, os ministérios não podem parar. Nós até, Mas quando chega quem faz, irmãos, vai para cima. Quando não tem ministério de louvor na igreja, minha esposa, e eu não sou o cantor, não. Tá? Eu não estou querendo aparecer, não. Só que eu não posso deixar o ministério morrer. Mas quando chega alguém que faz, eu falo, opa, nosso tempo aqui já deu, nós vamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Só que o problema é que nós queremos fazer tudo, assoviar, chupar cana, e se eu não tiver, não acontece, se eu não der, não faz. Não, para com isso. Não faça para ser a mostrar, Não faça para ficar sendo visto, não. Faça para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deixa eu finalizar por aqui, senão tem mais 1 hora de falar. E aí os irmãos não entram na segunda-feira. Glória a Deus. Chegou o momento de nós orarmos. Então é na hora de estender a mão. E eu quero fazer algo profético. Estenda a tua mão para pegar o machado. Pastor, eu estou no emprego, não dá. Faça na mente. Pastor, eu estou na rua, não dá. Faça na mente. Está na hora de estender a mão e pegar o machado. Está na hora de retomar aquilo que foi perdido. Coloca o machado na água do Espírito. Coloca o machado na água do Espírito aí e vai para cima. Porque nós estamos olhando a situação, irmãos. Não sei se conseguiu pegar aí na hora que eu falei com a minha esposa, enquanto eu estava pregando aqui, ela falou que eu falei sobre o machado, está na água, inchar o cabo para bater. E ela falou que o Espírito Santo disse para ela que tem que ter o machado mergulhado na água do Espírito. Então é assim que tem que ser, irmãos. Sem palavra, sem presença, sem oração, sem comunhão, o machado vai ficar cego. Estenda a tua mão, nós vamos pegar o machado nesta manhã. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero profetizar sobre estas vidas, meu Pai, que a obra do Senhor não vai ficar inconclusa, Senhor Jesus, que a obra do Senhor não vai ficar pela metade, de qualquer maneira, não, o Senhor vai fazer a obra por completo, na totalidade, Senhor. O profeta, meu Pai, cortou o lenho, jogou a madeira na água, mas quem estendeu a mão foi aquele jovem profeta, foi aquele jovem aprendiz, meu Pai. E o machado veio na mão dele, Senhor. Não é com as nossas forças, não é do nosso jeito que nós vamos ser reposicionados, mas é da forma e do querer do Senhor. Então que nesta manhã de sexta-feira, o Senhor reposicione a cada um, começando por mim, Senhor.
Se tem alguma obra inconclusa, meu Pai, que precisa ser concluída, que eu me perdi, que o machado caiu na minha mão, eu possa, meu Pai, porque às vezes é fácil eu falar do A, do B, do C, culpar alguém, dizer que alguém estava para fazer e não fez, e aí eu coloco imputação sobre aquela vida, eu coloco peso, fardo, eu difamo, eu denigro a imagem, eu mato espiritualmente, mas não é assim. A obra do Senhor, ela tem que ser feita na verdade, na veracidade, no querer, Pai. Então nós temos que ter a compaixão e a manter, meu Pai, o que a tua palavra diz: mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu não preciso estar com todo mundo todos os dias, mas paz eu tenho que ter com todos. Eu tenho que ter paz com todos e manter a santificação. Santificação é separado do pecado, separado das más coisas, das minhas más vontades, dos meus desejos iníquos, pecadores. Pai, para viver o teu querer e a tua vontade, para que a velha criatura morra todos os dias, porque a tua palavra não é achismo, não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor tem. Mas que nesta manhã de sexta-feira, eu estou vendo o Senhor reposicionando pessoas, Pai. Eu estou vendo machados sendo reposicionados em mãos, Senhor meu Pai. E como é uma ferramenta para edificar, também é uma arma de guerra. Então o Senhor está dando arma de guerra e ferramenta para que a obra venha a ser conclusa. E assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Lembrando o povo aí, aporeanos, irmãos aporeanos, hoje nós temos culto de cura e libertação, às 19h30, irmãos. Se você conhece alguém enfermo, traga. Fala para vir para cá. Se você conhece alguém que precisa de uma libertação, fala para vir para cá. Se você conhece alguém que está perdido, fala para vir, que Jesus, Ele vai libertar, Ele vai curar. Eu quero impor as mãos no nome de Jesus e o mal vai cair por terra. Essa ousadia Deus me deu. Ele só precisa de alguém com posição para vir receber. Pastor, opa, Deus cura, Deus liberta e Deus restaura. Tá? Nós temos que parar com esse negócio. Nós temos que profetizar e crer no milagre. Tá? Eu só paro de orar quando Deus fala, ó, sai dessa situação aí, sai dessa causa aí. Quando Deus não fala nada, eu estou orando e crendo na vitória, crendo no milagre. E não é por mim, mas vidas têm recebido, famílias têm recebido vitória aqui, tá bom? Em nome de Jesus, e o nome do Senhor tem sido glorificado. E quando você receber a sua bênção, não fala que foi o pastor que orou, eu sempre digo isso, tá? Fala que nós estávamos num momento de oração e Deus fez um milagre, tá? Fala que quando você receber sua bênção, que Deus operou grandes coisas. Porque todos os dias eu tenho que lutar contra o orgulho e a soberba, irmãos. Porque senão, daqui a pouco eu estou roubando a glória de Deus. Falando, se eu não estender a mão, não acontece. Está vendo, Senhor? Eu não sou nada. Eu só sou o cano. E se não passar água no cano, o cano não serve para nada. Eu só sou o canal. A bênção vem do céu. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Receba aí a vitória e receba o milagre. Vai ter novidade ainda essa semana. A semana não acabou. Tem hoje e amanhã para acabar essa semana. Você vai ter testemunho para contar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fica na paz do Senhor Jesus.